Olá, boa tarde. Começa agora a segunda edição do Agricultura BR. E hoje é quinta-feira, dia 17 de dezembro, e você vai conferir com a gente nesta edição. Você confere os levantamentos que trazem os números para a produção de café aqui no Brasil. E falando em café, os estoques de café verde lá nos Estados Unidos caem pelo terceiro mês consecutivo. Você tem ainda os efeitos do que aconteceu ontem lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil também em relação à economia. E também vai ver aí a divulgação da Conab para a safra de café e cana-de-açúcar no terceiro e quarto relatório. Nós temos hoje aqui mercado físico, mercado futuro, previsão do tempo, tudo que você precisa saber a partir de agora no Agricultura BR. E a gente começa essa edição falando sobre o mercado da soja e a soja lá na Bolsa de Chicago, que a gente vai acompanhar como vem sendo a movimentação neste momento. Vamos ver como é que são as posições negociadas com a soja. Nós temos aqui a soja hoje recuando um pouco mais forte. A posição de mais curto prazo é janeiro e ela vem com queda de 0,75%, negociada a $8,56 por bushel. Nós temos aqui também março com queda de 0,83% a $8,56 por bushel. Temos ainda maio negociado a $8,61 mais 25 por bushel, queda de 0,89%. Julho, $8,68 por bushel, recuo de 0,82%. Assim vem a situação para a soja negociada na Bolsa de Chicago. E olha, nós tivemos ontem a confirmação de várias informações relacionadas à economia internacional que já eram esperadas. A primeira delas, ainda no Agricultura BR de ontem, segunda edição, nós confirmávamos que mais uma agência de análise de risco rebaixava a nota do Brasil. Era uma situação que era esperada, não tinha novidade nenhuma nessa situação e sabia que deveria ser a agência que rebaixou a Fitch, porque a outra, a Moody's, só pode, por conta de uma questão técnica interna, fazer isso a partir de janeiro. Muito provavelmente a partir do dia 20 de janeiro deva ocorrer mais uma vez, mais um novo rebaixamento. O Brasil já teve rebaixamento de nota, Standard & Poor's, que é a principal empresa de análise de risco, fez isso no mês de setembro. A primeira reação que se teve, além dos temores em relação aos investimentos na economia, porque agora são duas grandes empresas que rebaixaram a nota do país, é a fuga de capital estrangeiro para outros lugares em que se tenha a situação mais favorável. O Brasil perdeu ontem para mais uma empresa o grau de investimento. E o que aconteceu no final do dia foi a confirmação de que os Estados Unidos subiriam a sua taxa de juros. Outra situação que já era prevista, planejada e precificada, já se sabia quais seriam os impactos. Tanto é que hoje o dólar não reagia com alta. Vamos saber agora como é que estão os negócios com dólar. Dólar ontem que chegou a ser negociado a R$ 3,96, hoje vem com queda, tem ação também do Banco Central, mas vem com queda agora de 0,99%, negociada a R$ 3,88 mais 3. Assim vem os negócios, o dólar que fechou ontem a R$ 3,94 mais 7, hoje vai perde quase 1% do seu valor aqui no Brasil. Ontem teve o efeito da Fitch, que rebaixou, tirou o grau de investimento do Brasil, segundo a empresa de análise de risco. Ela ganha força, essa informação, porque a Standard & Poor's fez antes, e fez em setembro. É por isso que agora tem duas, e essas duas juntos aí tem diversas empresas que não podem investir no Brasil por conta de regras próprias. Hoje, ontem, aliás, no final do dia, teve a confirmação da taxa de juros nos Estados Unidos mais altas, mas já era precificado, já era esperado, sem muitas alterações. E por aqui a gente fala agora mais informações sobre o mercado da soja, né, Fabiano? Exatamente. Olha, quem foi muito ajudado pelo que aconteceu ontem com a alta do dólar, o dólar ontem chegou a ser negociado a R$ 3,96, fechou a pouco mais de R$ 3,94, foram os negócios com soja aqui no Brasil. O indicador Soja Brasil mesmo subiu forte no dia de ontem, os valores no mercado físico de soja tiveram valores elevados por todo o país. Ainda hoje você vai ter os destaques para essa informação.
porque por aqui a gente traz os destaques, informações para o mercado internacional da soja. É o que nós vamos trazer aqui nessa análise gráfica, mostrando projeção da produção brasileira para 3 instituições importantes. Você observa aqui o que acontece com essas instituições, Conab, IBGE e Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Conab, esse gráfico que você já viu algumas vezes. Nós trouxemos, quando a Conab soltou seu levantamento, diversas informações a respeito das áreas, estados e também como que isso estava atingindo cada um dos principais estados produtores do país. Conab prevê uma produção geral, o seu último levantamento maior, 102 milhões e 500 mil toneladas, o IBGE 101 milhões e 500 mil, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, no seu último relatório de oferta e demanda, nada mudou, manteve a situação como estava, portanto, em 100 milhões de toneladas. Em relação ao que fica dos estoques brasileiros estão previstos aqui em 1 milhão e 470 mil toneladas pela Conab, de acordo com os números oficiais da estatal brasileira. Aqui nós temos números que a Conab divulgou, principalmente a Conab e IBGE. O Departamento de Agricultura, como eu disse, não mudou, não alternou as suas expectativas, mas pelos estados brasileiros, as instituições que fazem acompanhamento de lavoura e fazem até de muito mais perto do que a própria estatal, apontam para a redução. Esse é o caso do estado do Mato Grosso, de acordo com o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, no seu relatório semanal que foi apresentado nesta última terça-feira, aponta para a expectativa de produção menor no estado do Mato Grosso, agora atingindo 28 milhões e 30 mil toneladas para o estado, por conta de uma queda um pouco mais forte na produtividade. A produtividade caiu 3,5% e isso faz com que a situação da produção também deva ser menor no estado do Mato Grosso. O principal fator é a região norte do estado, que foi a mais prejudicada pela irregularidade de chuvas. A irregularidade de chuvas no estado do Mato Grosso foi forte e, com isso, cedeu ali a situação de produtividade no estado. E voltando aqui para o mercado físico brasileiro, a gente fala ainda na soja, esse efeito da disparada do dólar frente ao real, principalmente de terça para quarta-feira, refletiu diretamente aqui na média da soja brasileira. É o que aponta o indicador Soja Brasil, que é uma média entre o valor máximo e mínimo praticado nas 10 principais praças produtoras brasileiras. Para você de casa ter uma ideia, de terça para quarta, essa alta chegou a 1,65%, alcançando aí, batendo R$ 75,90 a saca. O maior valor em 50 dias. Mas eu mostro para você como vem sendo a escalada de preço para a oleaginosa entre os dias 16 de novembro até o dia 16 de dezembro. Portanto, ontem, a gente começa aqui dia 16, 74,68, perdia no dia 24, no dia 3 de dezembro voltava a reação, 74,95, no dia 9 vejo que já recuava e recuava bastante, R$ 74,15 a saca, mas no dia 16, com esse reflexo da disparada do dólar frente ao real, a gente observa aqui R$ 75,90. Nos últimos 30 dias, essa alta, portanto, de 1,64%, e também fazendo uma análise para os últimos 12 meses, para a data do dia 16 de dezembro, aí sim uma alta superior que chega a 22,4%. Por aqui, ainda falando do mercado físico brasileiro, você acompanha a cotação da oleaginosa nas principais praças produtoras. A Agricultura BR continua falando a respeito de soja, mas agora na área de produção. E há pouco eu citava o levantamento, o relatório do IMEA dessa semana, levantamento semanal, que mostra que a produção mato-grossense foi afetada sim por conta da irregularidade das chuvas, que diminuiu a produtividade, agora pouco acima de 50 sacas por hectare, e com isso 3,5% da produção mato-grossense menor. A expectativa agora é de 28 milhões e 30 mil toneladas produzidas no estado do Mato
Grosso. Vamos saber agora como é que fica a chuva, como é que ficam as chuvas no estado de Mato Grosso, porque parece que a irregularidade de chuvas continua por lá, mas quem fala sobre este assunto é a Nadiara Pereira, que está aqui conosco. Nadiara, produção mato-grossense já foi afetada pela irregularidade das chuvas. Quais são as expectativas para as próximas semanas? Boa tarde. Boa tarde, Fabiano. Como você falava, a região que está com maior irregularidade das chuvas é o norte mato-grossense, e essa irregularidade da chuva, falta de chuva frequente e volumosa, se reflete na umidade do solo. A gente acompanha aqui umidade muito baixa do solo sobre o norte e também nordeste mato-grossense. Nesta área ainda há um grande déficit hídrico, os índices de umidade do solo estão abaixo de 10% e essa condição não deve mudar muito para os próximos dias. Nesses próximos 5 dias, previsão de muita irregularidade ainda da chuva e altas temperaturas, o que faz o solo ainda secar mais sobre o estado mato-grossense. Nos próximos 5 dias, a gente acompanha aqui previsão de chuva ainda na forma de pancadas para grande parte do estado. Chove um pouco mais nesta área aqui do noroeste mato-grossense, área que é mais favorecida pela umidade que vem da Amazônia. Mas nas demais áreas, a gente observa baixos volumes de água que indicam que são chuvas bem isoladas, aquelas chuvas que ocorrem principalmente nos finais de tarde, então não são consideradas chuvas agrícolas e não são suficientes para encharcar o solo nas áreas que ainda estão com déficit hídrico. No próximo período, entre os dias 22 e 26 de dezembro, a chuva até se espalha um pouco mais, se torna mais homogênea sobre o estado de Mato Grosso, mas as áreas mais atingidas ainda continuam sendo aqui do noroeste mato-grossense. Esta região deve receber volumes acima de 30 milímetros, enquanto as demais áreas aqui do sul e leste e algumas áreas do nordeste, onde a situação é mais crítica por causa da seca, o índice de água vai ser bem baixo, variando em torno de 15 milímetros, indicando que em 5 dias ainda é uma chuva bem isolada e de baixo volume acumulado. No próximo período, entre 27 e 31 de dezembro, então até o finalzinho do mês de dezembro, chuvas ainda acontecendo em todas as áreas, mas é aquela chuva na forma de pancadas, atinge uma fazenda, em outra fazenda não chove, então ainda é uma chuva bem irregular que não ajuda a encharcar o solo em todas as áreas produtoras. Fabiano. Tá certo, Nadiara. Vamos saber então como é que ficam as previsões para as demais áreas produtoras de soja do país, Nadiara. Bom, Fabiano, grande destaque para esses próximos dias é o retorno das chuvas para áreas produtoras do Mato Piba. Tem previsão aí para o retorno dessa chuva que até aos poucos começa a aumentar a umidade do solo em áreas que precisam plantar a soja. Agora, para esses próximos 5 dias, volta a chover forte em algumas áreas aqui do Maranhão, Piauí e do norte do Tocantins. O volume de água já deve passar dos 30 milímetros, então é aquela chuva que ainda não enche reservatório, mas já começa a recuperar a umidade do solo aos poucos, principalmente nesses dois estados. Sobre o interior do Tocantins e oeste da Bahia, a chuva é mais isolada, com menor volume acumulado, ainda não é aquela chuva agrícola que vai encharcar o solo. E ainda para esses próximos dias, previsão de muita chuva em áreas do sul e do sudeste do país. Amanhã teremos uma nova frente fria avançando pelo sul do país, deve trazer muita chuva para o Rio Grande do Sul. Em um dia pode chover mais de 100 milímetros na fronteira oeste do estado, então alerta para novos transtornos. E na região sudeste, a chuva também vem com mais força nos próximos dias, principalmente entre São Paulo e Minas Gerais, mais de 100 milímetros em algumas localidades. No centro-oeste, como eu falava de Mato Grosso, a irregularidade da chuva também continua em algumas áreas de Goiás. Em Mato Grosso do Sul, chove um pouco mais no sul do estado. No próximo período, chove bem ainda sobre todo o centro-sul do país, previsão ainda de altos volumes de água sobre a região sul, São Paulo e sul de Minas Gerais. E no centro-oeste, chuva um pouco mais generalizada, que deve favorecer principalmente o noroeste mato-grossense. Na região do Mato Piba, tem previsão de chuva generalizada, só que neste período com menor volume acumulado, variando em torno de 15 milímetros, o que indica que é uma chuva mais isolada, alternada com períodos mais longos de sol. E entre os dias 27 e 31 de dezembro, a chuva deve atingir quase todas as regiões do país. Mais uma vez, com altos volumes de água no sul, São Paulo, sul de Minas, também em partes de Mato Grosso do Sul e oeste do Amazonas. Aqui no interior, entre Mato Grosso e a região do Mato Piba, ainda serão chuvas mais irregulares que devem favorecer localidades isoladas. Fabiano. Tá certo, Nadiara. Obrigado pela participação. Daqui a pouco ela volta com mais destaques.
por aqui ainda falando sobre a situação da soja. Vazou. A Associação dos Produtores de Soja do Estado de Goiás, a AproSoja, aí ela quer autorização para a utilização de benzoato nas lavouras. À medida que a safra 15/16 de soja se desenvolve lá no estado de Goiás, aumenta a preocupação com o aparecimento de doenças e pragas que possam, assim, diminuir o potencial produtivo das lavouras, como é o caso da lagarta Helicoverpa armígera. Eles solicitam que o Ministério da Agricultura prorrogue a situação de emergência fitossanitária no estado. Nessa condição, fica autorizada a utilização temporária de algumas medidas e produtos para o controle da Helicoverpa armígera, como o ingrediente ativo benzoato de emamequitina, que é um dos mais efetivos. Porque a gente vai continuar acompanhando. Bom, e daqui a pouco da Agricultura BR você vai saber sobre o Rio Grande do Sul. Quem plantou soja no cedo está sendo favorecido pelo clima. E vai saber também como é que fica a previsão para o estado do Rio Grande do Sul depois do intervalo comercial. E o Agricultura BR está de volta, seja muito bem-vindo. Ainda por aqui, falando sobre o mercado de grãos no estado do Rio Grande do Sul, por lá também a situação tem sido bem favorável por conta do clima e isso auxiliando a produção da soja. Mas a produtividade não pode ser a ideal por conta dos altos custos e também principalmente da incidência de pragas e doenças aí ocasionadas pelo inverno mais ameno. Bom, quem plantou mais cedo teve mais sucesso com a soja. Daqui a pouco nós vamos trazer uma reportagem que mostra como é que está essa situação. Mas antes, a Nadiara Pereira fala da condição climática para a região sul do país. Acho que ela está aqui conosco de novo. Nadiara, como é que fica então a previsão? Porque o produtor de soja, pelo menos aquele que plantou antes, acabou sendo um pouco mais beneficiado. É isso mesmo, Fabiano, porque umidade no solo não falta sobre a região sul do Brasil. Por causa do fenômeno El Niño, as chuvas frequentes e volumosas têm garantido boas condições de umidade. A gente acompanha aqui neste mapa, desde o oeste do Rio Grande do Sul até o interior paranaense, água disponível no solo chega a 100%. A região sul do país é a região que apresenta os melhores índices de umidade nesses últimos meses. Então, para aquelas lavouras que estão em desenvolvimento, a umidade está ideal. Por outro lado, a falta de luminosidade, o excesso de dias de tempo chuvoso tem prejudicado as atividades de cuidados com as lavouras e também aumentado o risco de propagação de doenças. E essa situação vai continuar aí nos próximos dias, porque tem previsão de mais chuva para a região sul. A partir de amanhã, uma nova frente fria chega à região e traz inclusive risco de temporais, principalmente aqui para a fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai e também para o oeste do estado. Nessas áreas, em algumas cidades pode chover só em um dia o volume de água que é esperado para todo o mês de dezembro, então há risco de transtornos para as lavouras e essa chuva vai paralisar as atividades no campo em toda a região sul, pelo menos até o final de semana. Amanhã ainda tempo bastante abafado, porque a chuva deve vir com mais força no final do dia. A temperatura ainda chega aos 27 graus no interior gaúcho, até os 35 graus no oeste paranaense. Para os próximos 5 dias, os maiores volumes de água devem se concentrar na fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai e também volta a chover de forma intensa nesta área mais escura aqui do noroeste gaúcho, oeste de Santa Catarina e também interior paranaense. Algumas cidades devem receber mais de 100 milímetros até o dia 21 de dezembro. E no próximo período a situação não muda muito. Chuvas generalizadas nos 13 estados, poucos períodos de melhoria, ou seja, as tréguas das chuvas serão curtas para as atividades no campo e ainda volumes altos de água, principalmente aqui na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, até o dia 26 de dezembro, volumes aí acima de 70 milímetros em 5 dias. Fabiano. Tá certo, Nadiara. Obrigado pela participação. Daqui a pouco, mais informações do tempo. Ainda falando, então, sobre o Rio Grande do Sul, então, o produtor que começou cedo na janela ideal da soja vem tendo resultados mais positivos. Mas, olha, toda a atenção é pouca nesse momento, aí principalmente o produtor do estado, e a gente vai acompanhar agora as informações da repórter Viviane Lara. Apesar do custo de produção elevado, a área de plantio da soja cresceu nesta safra. Produtores foram estimulados pelo alto preço do grão. Que o risco da produção é bastante elevado. Agora, sem dúvida, é o grão que tem a melhor remuneração. Só que nós temos que ter cuidado. Nós estamos sendo induzidos a produzir soja porque o preço nos induz e as pessoas reagem a preços. Isso não é só na agricultura, em toda a economia, as pessoas reagem aos preços. Nós não podemos esquecer que alguns meses atrás, esses preços para travar no ano que vem já chegaram a bater em 85.
E agora nós temos uma realidade diferente. Quando a taxa de câmbio estava acima de R$4, estava R$ 4,14, nós fizemos uma nota técnica alertando os produtores de que o preço em reais estava elevado por causa do câmbio e não por causa da soja. Além dos altos custos e da incerteza econômica, os produtores têm outra preocupação: o clima. Nesta safra, o monitoramento é estratégico para alcançar uma boa produtividade. Com temperaturas mais elevadas durante o inverno, a incidência de pragas e doenças chegaram mais cedo, exigindo atenção redobrada do produtor. Aqui no sul, na nossa região de Cruz Alta, um agosto principalmente com muito calor, praticamente sem chuvas e muito calor. E isso também tem antecipado agora na soja, logo nos primeiros dias aqui após a germinação, temos incidentes de lagarta, inclusive já de helicoverpa aqui na região. Viviane Lara para o SBA. Por aqui a gente troca de cultura, o destaque agora é o arroz em casca. E a gente vai acompanhar como vem sendo os preços de acordo com o indicador CPEA. E é isso que a gente vai verificar agora, lá tomando como referência o estado gaúcho, o estado do Rio Grande do Sul. Veja que no dia 15 de dezembro, na quarta-feira, R$ 40,95 e dia 16, portanto, R$ 40,88. Essa queda de uma variação negativa, portanto, de um dia para outro, que chega a exatamente 0,17%. E também variação negativa mensal para esses 16 dias do mês de dezembro para o arroz em casca, a saca de 50 quilos, que teve aí números negativos de 1,30% no apanhado, então, desses dias do mês de dezembro. Portanto, em queda o indicador CPEA em relação do dia 15 ao dia 16. Por aqui a gente volta para o mercado físico brasileiro e você acompanha a cotação do arroz beneficiado lá no estado gaúcho. A Agricultura BR traz agora o cenário internacional para o trigo. Vamos conferir o que vem acontecendo com o trigo negociado na Bolsa de Chicago. Trigo que vem apresentando queda nas principais bolsas de negociação lá nos Estados Unidos. Não poderia ser diferente. Trigo vai sofrendo queda na Bolsa de Kansas, Minnesota, Chicago também. Vamos conferir o que acontece em Chicago. Chicago tem queda. Posição de março, de mais curto prazo, $4,78 mais 75 bushel, recuo de 0,98%. Neste momento é o valor mais baixo de negociação do dia. Maio, $4,85 mais 50 por bushel, queda de 0,91%. Julho, $4,91 mais 25 por bushel, recuo de 0,85%. Ambas as posições aqui de mais curto prazo já trazem o menor valor de negociação por dia. Isso coloca uma situação de ainda mais pressão sobre o que acontece com o trigo no mundo. E olha, logo na abertura da Agricultura BR, eu explicava a situação da taxa de juros nos Estados Unidos. Taxas de juros são maiores. Essa é uma situação, principalmente aqui, internamente no Brasil, já bastante precificada. Já se sabia o que isso poderia ocasionar. É por isso que os efeitos não foram tão fortes quanto a confirmação de mais uma agência de análise de risco rebaixar a nota brasileira, ou tirar o grau de investimento. Outra situação também já prevista, iria acontecer uma em dezembro e a outra vai acontecer em janeiro. Mas em relação aos Estados Unidos, principalmente o dólar com essa decisão do Banco Central norte-americano, ele tem a tendência de subir no mundo todo. Subindo no mundo todo, aquela competitividade, a capacidade de competir no mundo de diversos produtos dos Estados Unidos fica ainda mais reduzida. E esse efeito já pode começar a ser sentido, apesar de aqui no Brasil o dólar, até por ações do Banco Central brasileiro, estar em recuo. Mas a tendência é que o dólar suba. É o lugar mais tranquilo, o mais interessante para investir dólar hoje são o próprio Estados Unidos, enquanto país, enquanto investimento. Vamos ver agora os números para o trigo no cenário norte-americano e internacional, já que os Estados Unidos não são mais os maiores exportadores do mundo por conta de questões como essa. Nós temos aqui agora
agora o primeiro cenário, vamos trazer aqui a projeção para os estoques americanos, estoques que vêm em elevação. Na temporada 13-14 eram 16 milhões e 100 mil toneladas, 14-15, 20 milhões e 500 mil, sobe bastante na 15-16 para 24 milhões e 800 mil toneladas de trigo estocadas nos Estados Unidos. Nós temos mais uma análise gráfica, nós trazemos aqui um novo destaque, estoques internacionais muito elevados também. Você vê aqui a projeção desde a 11-12, temporada 11-12, até o que se espera para 15-16. O aumento é muito forte, você vê aqui que sai de 197 milhões e 700 mil toneladas na temporada 11-12 para 229 milhões e 900 mil toneladas na temporada 15-16. Entre a temporada 14-15 e a 15-16 tem uma alta também muito forte, são quase 18 milhões de toneladas que sobe de um ano para outro, portanto, os estoques americanos e internacionais de trigo são muito elevados. Por aqui, ainda falando em trigo, a gente acompanha agora os preços aqui no Brasil, conforme divulgação aí do indicador CPEA. A gente vai conferir de terça para quarta como vem sendo essa movimentação, tomando como referência o estado paranaense e a tonelada. Veja que na terça-feira, dia 15 de dezembro, R$ 728,28 a tonelada. Já na quarta-feira, ontem, 16 de dezembro, R$ 729,13. Uma variação positiva de um dia para o outro, chegando a 0,12%. No entanto, no apanhado desses 16 dias do mês de dezembro, aí a variação é negativa de 0,28%, conforme números do indicador CPEA para o estado do Paraná. E falando em trigo no Paraná, a gente confere a cotação diária. E por aqui é hora de intervalo comercial. E na volta você vai acompanhar que os preços do milho tiveram uma renovação dos últimos 3 anos aqui no Brasil. Produtividade média da produção de café no Brasil caiu 3,4%. Café é um dos assuntos de hoje. Tem levantamento novo da Conab que você vê em destaque no Agricultura BR, que vai para o intervalo e volta já. A Agricultura BR de volta em diversos estados brasileiros, pelo menos 2. Muitas áreas que eram destinadas à produção de algodão migraram para a soja. O caso mais interessante, ou que teve a maior expansão, diminuição para o algodão e aumento para a soja, foi o estado da Bahia. Por lá, as áreas destinadas ao algodão diminuíram bastante e migraram para a soja. E com isso, e agora com essa previsão de tempo um pouco melhor, os produtores estão mais tranquilos, começam a dar início à semeadura de uma forma mais consistente no estado baiano. E por aqui a gente continua falando sobre a cultura do algodão. E a hora de ficar agora atualizado com os preços aí do indicador CPEA, os preços de ontem, marcados ontem, dia 16 de dezembro, portanto, quarta-feira, e você atualizado com os preços aqui em tempo real junto com a Agricultura BR. Veja aqui na terça-feira, R$ 2,24 mais 14 por libra-peso, e ontem, quarta-feira, R$ 2,24 mais 12 por libra-peso. Uma leve variação, mas mesmo assim negativa, na ordem de 0,01%, e também fazendo um apanhado aqui desses primeiros 16 dias do mês de dezembro, também uma variação negativa para a pluma do algodão, de acordo com o indicador CPEA, de 0,44%. E falando em algodão, a gente acompanha agora então a cotação da pluma do algodão no estado mato-grossense.
Por aqui, a Agricultura BR traz em destaque agora o mercado internacional do milho. Há pouco nós vimos, logo na abertura do Agricultura BR, o soja vem com queda, o trigo vem com uma queda ainda mais forte e o milho acompanha essa tendência. O milho cai na Bolsa de Chicago, isso acontecia desde as primeiras horas do pregão desta quinta-feira. Vamos saber agora como é que vem a operação, as posições de mais curto prazo negociadas em Chicago. Milho, portanto, no cenário internacional, vem com queda, a posição de março vem com recuo de 0,81%. Os negócios para essa posição estão com $3,66 mais 75 por bushel. Assim vê os negócios para a posição de março, é a de mais curto prazo, queda e queda expressiva. Tem queda expressiva também a posição de maio. A posição de maio recua neste momento 0,79% e vem com negócios a $3,72 mais 25 por bushel. Posição também em queda para o milho na Bolsa de Chicago. A última posição aqui de mais curto prazo é a de julho. Julho de 2016 vem com negócios a $3,77 mais 50 por bushel, queda de 0,78%. Assim vem os negócios relacionados ao milho. Observe que as três posições que estão lançadas aqui, que está no seu monitor, você pode acompanhar comigo. É a segunda coluna da esquerda para a direita e a última coluna da esquerda para a direita. Você compara os últimos negócios com a cotação mínima do dia. E na cotação mínima do dia, Chicago apresenta os menores valores negociados para o milho. Milho vai sofrendo pressão, o mesmo acontecia com trigo e o mesmo acontecia com soja. Eu estou aqui lendo aqui na nossa página no Twitter o posicionamento aqui de vários telespectadores. Tem essa situação, né? Você viu que a gente não divulgou o WhatsApp, porque agora teve uma lei que está suspensa por 2 dias, 48 horas sem comunicação aqui no Brasil, por conta de uma determinação da Justiça, situação bastante retrógrada, bastante complicada de se entender. Então o pessoal migrou para o Twitter, tem muita gente mandando pergunta aqui, e eu estou vendo aqui o Marcelo, que estava questionando a respeito se essas quedas em Chicago já são uma reação daquilo da taxa de juros americanas terem subido. Marcelo, a gente vai checar agora como é que estão os indicadores do dólar pelo mundo todo e saber se isso já vai trazendo esse impacto sobre os produtos americanos. Hoje é quinta-feira, então está mais ou menos no horário da divulgação do relatório de inspeção norte-americano, que também pode trazer impacto. Então daqui a pouco a gente responde essas perguntas aqui. Eu agradeço o Marcelo, a Nádia e ao Fernando que mandaram perguntas e também comentaram a situação aqui da produção brasileira também de grãos aqui do país. A gente continua falando a respeito de milho, cenário internacional vem com queda, o pessoal está observando bem, pode ser sim efeito já dessa taxa de juros, mas ainda está cedo para confirmar. Então nós temos aqui a produção brasileira de milho projetada pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. As últimas 5 temporadas, os americanos esperam que o Brasil venha a produzir 81 milhões e 500 mil toneladas de milho na safra 2015-2016. Assim vem a expectativa de produção de milho brasileira. Já para outros países, vou destacar também a Argentina, destaque no cenário sul-americano, produção da Argentina, segundo o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Os americanos esperam que a Argentina diminua a sua produção, mas não muito. Olha só, 14,15 de acordo com o Departamento americano, 26 milhões e 500 mil toneladas, 25 milhões e 600 mil toneladas a expectativa para a temporada 15-16. Acontece que, de acordo com os órgãos oficiais argentinos, Bolsa de Cereais de Buenos Aires, principalmente, aponta para uma redução da área a ser cultivada com milho na ordem de 20%. Então, é 20% menor a área de produção de milho na Argentina. Então, essa produção poderia até ser menor para o país vizinho, que agora está livre de impostos para exportação e se espera com isso que haja um certo estímulo para que os produtores aumentem as suas áreas de produção naquele país. Vamos trazer agora o último gráfico sobre o contexto milho, produção internacional, sempre lembrando que os Estados Unidos são os maiores, com mais de 346 milhões de toneladas na temporada 15-16. Você vê que a temporada 15-16 tem uma redução, era bem maior, 1 bilhão e 8 milhões de toneladas na 14-15, agora cai para 973 milhões e 900 mil toneladas produzidas na projeção. Caiu, mas ainda assim é uma safra extremamente elevada.
para que a gente volta a falar do milho, mas o mercado brasileiro, mas ainda assim para os negócios futuros. A gente vai conferir para a Bolsa Paulista também como estão as negociações neste momento. Você observou que na Bolsa de Chicago vinha em queda e olha, no Brasil não é diferente. A gente também observa a movimentação aqui negativa neste momento aqui no Brasil para o milho. Veja que o contrato de janeiro do próximo ano tem o maior número de contratos negociados, são 1.480 a R$ 36,55, a uma queda de 0,87%. Queda também para o contrato de março de 2016 de 0,45% a R$ 37,55. O contrato de maio do próximo ano a R$ 36,60, recuo de 0,27%, enquanto também o contrato de setembro do próximo ano é o que tem com menos contratos negociados, até agora 160 a R$ 35,05 a saca. Recuo, uma queda de 0,43%. E olha, esse reflexo da disparada do dólar frente ao real de terça para quarta-feira também influenciou os preços do milho. Foi o que apontou o indicador Milho Brasil, que é uma média entre o valor máximo e mínimo praticado nas 8 principais praças produtoras brasileiras. Para você ter uma ideia, a alta de terça para quarta chegou a 1,39%, aí chegando a R$ 29,81, portanto, ontem, quarta-feira. Desde o dia, há 3 anos atrás, desde dezembro de 2012, não se viu uma média tão alta para o preço do milho aqui no Brasil. Mas você acompanha como vem sendo essa movimentação agora aqui no seu televisor, do dia 16 de novembro até o dia 16 de dezembro, cuja alta chega a 4,5%. No dia 16 de novembro, R$ 28,53, ganhava mais um pouco no dia 23, no dia, então, aqui 1º de dezembro, R$ 28,94, recuava no dia 8, passando da primeira semana do mês de dezembro. No entanto, agora ontem, dia 16, marcando R$ 29,81. Desde o dia 13 de dezembro não se via aí referência tão elevada para a saca do grão como essa agora no país. Portanto, aí uma alta significativa para os últimos 30 dias para o milho praticado aqui no Brasil. E falando em milho, a gente acompanha agora a cotação nas principais praças produtoras do Brasil. E o Agricultura BR vai agora para um breve intervalo e na volta a gente fala sobre café, é que a produtividade média caiu aqui no Brasil. E ainda hoje você tem mais informações a respeito da moeda americana, sobre o outro levantamento do dia, cana-de-açúcar. Lembrando que hoje, ao final da tarde, a Argentina também divulga levantamento de safra. Então nós vamos para o intervalo e voltamos já com muito mais informações. Agricultura BR de volta e eu aproveito para começar a responder algumas questões dos telespectadores. Hoje está todo mundo concentrado no Twitter, está até a página no Twitter ali, twitter.com/agriculturabr. Tem muita gente que não está nesta mídia social, mas é rápido. Se quiser entrar é facinho, dá para fazer pelo celular também. Você consegue fazer o seu perfil e a partir daí você consegue mandar as perguntas também. E nós tivemos alguns telespectadores que mandaram pergunta, em especial o Marcelo, perguntando a respeito se essa queda que a gente estava vendo lá em Chicago para soja, milho, trigo, já é relação da taxa de juros maior nos Estados Unidos. É claro que já deixou o mercado mais nervoso e nós temos o dólar subindo no mundo. De acordo com os números que estão sendo apresentados agora, ao vivo, o dólar index sobe 1,097%, 1,12%, com 98.968 pontos. Portanto, o dólar fora do Brasil está subindo. Vamos ver o dólar aqui nas negociações no país. Ele cede, mas já cedeu mais. Essa queda aqui já foi superior a 1,3% hoje. Agora o dólar cai 0,58% a R$ 3,89, mais 9. Agora a queda diminuiu um pouco mais ainda abaixo de R$ 3,90 o dólar. Movimento de queda, mas essa queda já foi mais expressiva. O Banco Central brasileiro está agindo para segurar o dólar, mas nada diferente do que fez nos últimos dias. E por aqui a gente troca de assunto, a gente fala agora sobre o mercado do café.
E a gente atualiza os números para o indicador CPEA, tanto para o café arábica quanto para o Conilon, que de terça para quarta-feira foram números positivos. E é isso que eu trago agora para você acompanhar, começando com o café arábica, referência indicador CPEA, a saca de 60 quilos. Na terça-feira, R$ 472,10 a saca. E quarta-feira, dia 16, ontem, R$ 477,31. Uma variação positiva de 1,10%. Também da mesma forma, fazendo uma análise desses 16 dias do mês de dezembro, também da mesma forma, variação positiva de 2,53%. E a terça para quarta-feira também foi marcada com alta para o café Conilon, de acordo com os números pelo CPEA. Veja, observe que na terça-feira, R$ 377,86 a saca de 60 quilos e ontem, dia 16, R$ 379,24 a saca. Essa variação positiva de 0,37%. Da mesma forma, para esse início do mês de dezembro, para esses 16 dias, essa variação também positiva de 0,89%, referência para o café Conilon. Ainda hoje, a Agricultura BR traz um destaque em relação aos estoques de café verde na Bolsa de Nova York. Esses estoques são menores e, aliás, eles vêm diminuindo mês a mês, o que traz uma perspectiva de preços melhores para o próximo ano. O principal fator dessa informação, que ainda hoje você vai ter em detalhes, é esse. Com estoques de café verde menor, ou seja, sem ter torrado, esse café dá uma expectativa para o próximo ano de elevações no seu preço negociado lá na Bolsa de Nova York. E já que o assunto é café, a Elaine falava dos indicadores do CPEA, o comparativo entre a arábica e o Conilon são interessantes porque mostra que a distância nesse ano de 2015, a diferença de preços é uma das menores da história. Inclusive, foi registrada esse ano a menor diferença entre um preço de um café com o outro. Por aqui a gente continuou falando de indicadores, agora eu trago o indicador café sul de Minas e nós vamos ver que teve recuperação também nos valores do dia de ontem. Nós temos aqui o indicador do acumulado de 16 de novembro a 16 de dezembro, abre aqui o intervalo a R$ 472,50, pico de preço no dia 6 a R$ 500, ontem ele fechou a R$ 490, uma recuperação de R$ 2,50 frente aos valores de terça-feira, que fecharam a R$ 487,50. No período de 30 dias, houve alta de 3,7% de 16 de novembro até 16 de dezembro. Voltando a falar do café, para você ter todo esse panorama dos preços neste momento, a gente volta a ver os preços agora na Bolsa Paulista para ver, e assim também como o milho, a soja, o trigo também seguem em queda. E você já acompanha aqui em tempo real variação negativa para o contrato de março do próximo ano, até agora 470 contratos negociados, queda de 1,37% a $143,50 a saca. Queda também de 1,29% para o contrato de setembro do próximo ano. São 60 contratos negociados a $145 a saca aí para o café lá na Bolsa Paulista nesse momento. Os estoques de café verde dos Estados Unidos recuaram 2,63% durante o mês de novembro. Esses estoques agora, eles se encontram na casa de 5.791 sacas dentro dos Estados Unidos, sacas de 60 quilos, mostrando um decréscimo no mês de novembro comparado ao mês de outubro. No mês de outubro eram 5.948 sacas que estavam em estoque, 5.948.000 sacas em estoques nos Estados Unidos. Em novembro, registrou o terceiro mês seguido de queda relativamente forte para os estoques norte-americanos de café verde, portanto, antes de passar por qualquer processo. Esse resultado mostra que a última vez que houve um aumento nos estoques de café verde norte-americanos aconteceu no mês de agosto. Essa informação é positiva e é positiva porque traz um ambiente no qual se acredita que no próximo ano, começo do próximo ano, os valores para o café arábica devam melhorar.
E é por isso que a gente fala a respeito dos negócios com o café arábica, que se ontem fechavam num patamar positivo e ajudavam os preços aqui no Brasil, hoje vem operando em baixa. Nós temos aqui a operação em baixa para café arábica, plataforma Ice Filters, inclusive uma redução forte, porque as posições aqui de mais curto prazo vêm abaixo de $1,20 a libra-peso. Março vem com negócios a $1,17 mais 55 por libra-peso, queda de 1,42%. Março, $1,19 mais 85 por libra-peso, queda de 1,35%. Julho, $1,21 mais 95 por libra-peso, recuo de 1,29%. Setembro, $1,23 mais 90 por libra-peso, queda de 1,27%. As 4 posições lançadas aqui são as de mais curto prazo, elas vêm no valor mínimo de negociação no dia, e as 2 de mais curto prazo, março e maio, vêm com valores abaixo de $1,20 por libra-peso, portanto, valores muito ruins para o café arábica. Você acompanhou para o café arábica, referência agora para o café Conilon ou Robusta, que quando o assunto é esse café, lá a praça referência, a gente vai observar agora então a movimentação em Londres, aí na plataforma Life, que também da mesma forma, seguindo essa mesma tendência, também nesse momento vem em queda. É isso que a gente observa agora, todas as posições negociadas em queda. A gente observa que janeiro do próximo ano, com uma queda de 0,53% a $1.478 a tonelada. Contrato de março de 2016, queda de 0,66% a $1.505 a tonelada, agora $1.506. Maio de 2016, queda de 0,64%, agora mudando aqui, muito midiático, 0,58% a $1.535 a tonelada. E o julho de 2016, queda também, o recuo de 0,50%, e os negócios a $1.563 por tonelada. Neste momento, o café Robusta, na referência na plataforma Life, vindo em queda. E agora a gente acompanha no mercado físico brasileiro a cotação do café, mas dessa vez lá no estado do Espírito Santo. Bom, e hoje aconteceu, diversos levantamentos foram divulgados pela Conab, 2 pelo menos, cana-de-açúcar e café. E é o café que nós destacamos agora, porque a estatal brasileira não mudou praticamente em nada, a comparativo com o último levantamento, aponta para uma redução na produção brasileira na ordem de 5,3%, portanto, a produção nacional fica pouco acima de 43 milhões de sacas de 60 quilos, mostrando também que houve redução diária. A redução diária para a produção de café total, e é o que você vai acompanhar comigo agora. Vamos ver agora o combinado entre café arábica e café Conilon, é o destaque agora do Agricultura BR, áreas de produção de café no Brasil. Aqui nós estamos vendo esses números em milhões de hectares. Então, a soma de café arábica e Conilon em todas as regiões produtoras vem para 2.248.900 hectares que foram trabalhados com o café arábica ou Conilon, 0,9% inferior à área da safra passada, que corresponde a uma redução de 19.707 hectares. Desse total, 326.800 hectares, ou 14,5%, estão em formação e 1.922 hectares já com a situação de produção. 1.922.000 hectares em produção. A área plantada de café arábica, você vê aqui que ela é a maior disparada, 1.766.900 hectares. O café arábica no estado de Minas Gerais é o principal produtor, e é interessante o produtor rural que está nos acompanhando a ver esses números. Café arábica em Minas Gerais detém 1.190.600 hectares cultivados. Café arábica em São Paulo, 213.000 hectares que foram cultivados
com café arábica, portanto, 2.248.900 hectares na produção de café geral, pouco mais de 43 milhões de sacas de 60 quilos produzidas de café no Brasil, redução de 5,3%, então esses números não apresentam muita alternância comparado ao último relatório. Ele apenas confirma que algumas áreas, principalmente no estado do Espírito Santo, para o Conilon foram extremamente devastadas por conta do estresse hídrico causado pela falta de chuvas. É o que nós mostramos na próxima tela, agora com destaque para o café Conilon. Aqui nós trazemos logo na primeira informação a lembrança de que a área combinada cultivada foi de 2.248.900 hectares, café Conilon totalizando 442.300 hectares que foram cultivados. Tem aqui também, na sequência, o estado do Espírito Santo, que é o maior produtor do país, destinou 309.600 hectares ao cultivo do café Conilon. Rondônia é o segundo, bem atrás, menos de um terço da produção da área destinada à produção do Espírito Santo, com 94.600 hectares. Bahia, 39.000 hectares que foram destinados ao cultivo do café Conilon. O Conilon apresenta redução de 14,4% e equivale ao recuo de 4,25 sacas por hectare na produtividade média no país. Essa produtividade média do Brasil caiu bastante por conta do café Conilon, que foi o mais afetado pela seca. E claro que o Espírito Santo foi o maior afetado, o maior produtor nacional de café Conilon, como você vê aqui, disparado ao estado do Espírito Santo. As perdas por conta da seca, por conta desse estresse hídrico, foram tão altas, tão elevantes, que alcançam mais de 7 sacas por hectare perdida por conta do estresse hídrico. Por aqui eu trago mais informações agora referentes a esse quadro que você acabou de acompanhar, esse levantamento da Conab, mas em relação à produtividade média da produção do café aqui no Brasil, que caiu. Isso mesmo, ele caiu cerca de 3,4% em relação à safra passada e equivale agora a 22,48 sacas por hectare. Os estados de Minas Gerais, Paraná, Bahia, Rondônia e Rio de Janeiro apresentam um incremento. Os demais estados tiveram uma redução, sendo isso resultado principalmente da restrição hídrica que atingiu as principais regiões produtoras de café aqui do país, especialmente a região sudeste. O café arábica foi o menos afetado do que o Conilon, com um aumento de 0,9% na produtividade nacional. Apesar da queda na produtividade em alguns estados, mas a recuperação ainda nos demais teve um efeito compensador, sendo este ano um ano de bienalidade negativa. E voltando para o mercado físico brasileiro, acompanhe então cotação do café no estado do Paraná. O assunto continua sendo café e para encerrar o assunto café, o levantamento do café e as condições também de produção, eu lembro que uma das primeiras informações desse bloco foi justamente os negócios na Bolsa de Nova York. A Bolsa de Nova York reage aos boletins climáticos que mostram uma situação mais favorável para a região sudeste do país, porque é a região mais importante da produção do café arábica. Você via há pouco que os negócios vinham abaixo de $1,20 por libra a peso. Esse valor não é nada interessante para a produção rural brasileira, mas é bom lembrar, são poucos os cafeicultores que fazem negócio no mês de dezembro, não é uma tradição ter negócios, tem pouca gente vendendo, normalmente se deixa para o próximo ano. Portanto, apesar dos valores estarem mais baixos, pouca gente está no mercado vendendo neste momento. Vamos saber agora se essa condição climática, chuvas na região sudeste, que é muito importante para o desenvolvimento da lavoura, se continua, principalmente no estado de Minas Gerais e São Paulo, e quem responde é a Nadiara Pereira, que volta à Agricultura BR. Como é que fica a situação climática, Nadiara?
Olha, Fabiano, no estado de São Paulo e principalmente no sul e Triângulo Mineiro não vai faltar umidade. Tem previsão de bastante chuva, só que essa chuva pode atrapalhar algumas atividades no campo e os cuidados com as lavouras de café. Tem previsão de altos volumes de água nesses próximos 5 dias, aqui entre São Paulo, sul, Triângulo e até interior de Minas Gerais. O volume de água deve variar de 70 até 100 milímetros até o dia 21 agora do mês de dezembro. Enquanto isso, as regiões que estão com baixa umidade do solo, que é o norte mineiro e o Espírito Santo, nestas regiões, expectativa de pouquíssima chuva. Até ocorrem algumas pancadas de chuva nesta área, só que é uma chuva isolada e de baixo volume acumulado, então não é aquela chuva que vai encharcar o solo e nestas regiões ainda o déficit hídrico vai continuar. No próximo período, a gente observa que até o dia 26 de dezembro a chuva se espalha pelo sudeste, atinge boa parte do estado do Espírito Santo, mas ainda com baixo acumulado. Os maiores volumes de água vão manter as condições de umidade alta, principalmente aqui sobre o estado de São Paulo e o sul de Minas Gerais. E pelo menos até o finalzinho do mês de dezembro, até o dia 31 de dezembro, a distribuição não deve mudar muito. Chuva forte sobre o estado de São Paulo, sul e interior de Minas Gerais, Rio de Janeiro e no Espírito Santo e norte mineiro, por enquanto apenas chuvas isoladas e de baixos volumes de água. Fabiano. Que você viu ali muitas informações relacionadas ao cenário do café, levantamento, previsão do tempo para a principal região produtora e, claro, mercado futuro, mercado físico aqui na Agricultura BR. E o Agricultura BR vai agora para um breve intervalo e na volta a gente acompanha que os estoques da Índia deverão cair com o aumento das exportações. E ainda hoje você tem os destaques para a moagem de cana-de-açúcar, teve levantamento da Conab para o setor, 658 milhões e 700 mil toneladas de cana. Esse é o assunto de ainda hoje aqui do Agricultura BR. E o assunto desse bloco da Agricultura BR é o setor sucroenergético. Isso mesmo, e você começa a acompanhar as informações agora em relação lá à Índia. É que os estoques aí de açúcar da Índia poderão cair com o aumento das exportações. A Índia deve começar o ano comercial 16-17 com 6 milhões 700 mil toneladas em estoques, uma queda de 26,4% ante o volume registrado no início do ano atual, com o aumento das exportações, reduzindo assim o volume estocado no segundo produtor mundial do adoçante. As exportações indianas mais fortes podem colocar uma pressão sobre os preços globais, mas fortaleceriam o mercado local, ajudando assim as usinas a pagar aos agricultores os preços de suporte estabelecidos pelo Estado para a cana-de-açúcar. A Índia começou o ano comercial 15-16 no dia 1º de outubro com 9 milhões e 100 mil toneladas de estoques de açúcar. O país concorre com o Brasil, Tailândia e também Paquistão no mercado mundial. Ainda falando em açúcar, a gente acompanha agora, a gente atualiza os preços de acordo com o indicador CPEA, de terça para quarta-feira, e você acompanha comigo essa movimentação. Veja que o açúcar cristal, tomando como referência para o estado de Santos, a cidade de Santos, a gente observa que na terça-feira R$ 80,99 a saca de 50 quilos e ontem, dia 16, portanto quarta-feira, R$ 81,15, uma variação positiva de 0,42%. E a escalada de preço também, a gente pode observar que desde o dia 10 de dezembro, subindo bastante essa variação mensal, chegando a 3,79% para o açúcar, conforme números aí do indicador CPEA. E na manhã de hoje foi divulgado o levantamento também da produção de cana-de-açúcar de todo o Brasil. Foi feito pela Conab. Conab divulgou o levantamento de café e também o de cana. No caso do de cana, a Conab estima uma moagem de cana-de-açúcar na temporada 2015-2016 de 658 milhões e 700 mil toneladas. Há um aumento previsto pela estatal brasileira na produção e na produtividade. Produtividade, por exemplo, deve chegar até 3,7% de aumento sobre aquilo que se tinha até então na safra passada.
passada. Safra passada que teve uma produção de 634 milhões e 700 mil toneladas que passaram pelo processo de moagem. De acordo com os dados que foram apresentados no levantamento de hoje, isso ocorre principalmente porque as regiões produtoras do centro-sul do país não sofreram com a estiagem neste ano. Acabaram passando ilesas por esta situação e com isso a produtividade foi maior. Aliás, uma produtividade maior e por conta da precipitação de chuvas durante alguns períodos no ano de 2015, a safra ficou muito mais alcooleira do que produtora de açúcar. No caso, a produção de etanol no Brasil, de acordo com os números apresentados na manhã de hoje, ultrapassaram a marca de 57%. Esse número chegou a 57,9% de toda a produção. O etanol total deve ter um aumento de 1,9% ou 554 milhões de litros, passando de 28 bilhões 660 milhões para 29 bilhões 210 bilhões de litros, enquanto que o hidratado utilizado em veículos flex-fuel pode subir mais 7,4% ou 1 bilhão 250 milhões de litros. O Sul não apresentou aumento na produção de etanol hidratado. Já o anidro, destinado à mistura com gasolina, teve redução de 6%, passando de 11 bilhões e 700 milhões de litros para 11 bilhões de litros. Em resumo, uma safra no Brasil para a cana-de-açúcar, que você que acompanha a Agricultura BR nas suas mais variadas edições, principalmente no nosso blog, já conferiu algumas entrevistas que foram feitas no final do mês de novembro e no começo do mês de dezembro, que já apontavam para essa situação, uma situação no qual você tem uma safra realmente bem mais alcooleira, 58% da safra de cana-de-açúcar foi destinada a etanol, isso se deve principalmente aos indicadores que se colocam, açúcar total reduzido, apontando para uma situação maior de produção de etanol e principalmente a moagem vai continuar durante o mês de dezembro, entrar no mês de janeiro, suspendendo aquele período que normalmente as usinas paravam as suas atividades. Este ano, essa virada para 2016, não tem paradas em usina. Já que nós estamos falando aí do setor sucro e energético, nada melhor então para saber a previsão do tempo para essas áreas da região centro-sul do país, onde a chuva aí ainda continuou com os trabalhos no campo. Então a gente vai saber agora com a Nadiara se a chuva ela persiste para essas regiões produtoras aí de cana. Nadiara, e como que fica agora o tempo para a região centro-sul, para essas áreas produtoras de cana-de-açúcar? Chove ou vai ter uma estabilidade no tempo? Vem mais chuva e bastante chuva para boa parte do centro-sul do Brasil, Elaine. A chuva, ela consegue aí manter a umidade do solo bastante elevada nestas áreas produtoras, então o desenvolvimento das lavouras vão bem, mas para aquelas áreas que ainda estão colhendo, tem algumas áreas, principalmente de São Paulo, que ainda colhem, então nestas regiões a chuva atrapalha um pouco a colheita e a moagem da cana-de-açúcar. Agora, para os próximos 5 dias, tem previsão de muita chuva, principalmente aqui sobre o sul do Brasil, partes de São Paulo, Minas Gerais e também em partes de Mato Grosso do Sul até o sul de Goiás. Os maiores volumes de água devem atingir esta parte aqui da região sul. Em algumas áreas pode chover mais de 100 milímetros e também mais de 100 milímetros em algumas áreas aqui do leste de São Paulo e sul de Minas Gerais. No próximo período, a chuva continua generalizada, inclusive aqui sobre o interior do centro-oeste, ela se espalha um pouco mais e o volume será alto ainda em toda a região sul, estado do Paraná, São Paulo e também Mato Grosso do Sul devem ter chuvas frequentes e volumosas. E no próximo período, até o dia 31 de dezembro, a situação não vai mudar muito. Previsão ainda de bastante chuva entre a região sul, São Paulo, sul de Minas, Mato Grosso do Sul, até o sul de Goiás. Principalmente nesta área aqui do mapa, a chuva deve ser bem acima da média agora no mês de dezembro e também em partes do verão por causa da atuação do fenômeno El Niño. Elaine. Tá certo, Nadiara Pereira, muito obrigada pelas informações. Por aqui a gente confere agora a cotação de mercado, dessa vez para o milho lá no estado do Paraná.
Por aqui voltamos a acompanhar o mercado futuro lá nos Estados Unidos, Bolsa de Chicago. Hoje dia de queda para soja, para milho, para trigo. E já teve gente perguntando aqui se isso tem a ver com a taxa de juros americana, se isso não disparava dólar no mundo. O dólar sobe sim, sobe mais de 1%, dólar index. E isso tem trazido, claro, alguma pressão sobre os negócios americanos. Vamos acompanhar agora o que acontece com o milho. Nós temos o milho aqui, mais uma vez voltamos a trazer as três posições de mais curto prazo e elas vêm nos valores mais baixos. Agora tem até uma recuperação para maio e julho, mas continuam com negócios muito baixos para o milho negociado nos Estados Unidos. Posição de março negociada $3,66, mais 75 por bushel, queda de 0,81%. Maio, $3,72, mais 50 por bushel, recuo de 0,79% agora. De julho, com negócios a $3,77, mais 75 por bushel, queda de 0,72% nessa posição. Você viu que recupera um pouco agora a posição de julho, mas a queda continua para os negócios com milho nos Estados Unidos. E olha, como já era previsto, o mês de dezembro vem sendo marcado com muita chuva. Para você ter uma ideia, você de casa que nos acompanha diariamente, no Triângulo Mineiro, essa média vem sendo a maior dos últimos 5 anos. Entretanto, esse clima mais quente e úmido vem favorecendo principalmente a produção de soja e milho, conforme você observa agora na reportagem de Érica Machado. O verde tomou conta das lavouras e elas se desenvolvem bem graças ao calor e às chuvas regulares. De acordo com o engenheiro agrônomo da Emater, Willy Mesones, 90% do plantio já foi realizado na região. Já está muito adiantado, principalmente na área de soja, e nós estamos tendo um pouco de benefício porque a chuva está principalmente na parte da tarde, né? Então, na parte do dia, o produtor consegue plantar. O solo muito úmido atrapalha um pouco o movimento das máquinas, mas, no geral, está permitindo esse plantio. Quanto ao clima, os produtores não têm mesmo do que reclamar. Como já era previsto, o mês de dezembro está sendo bastante chuvoso aqui na região do Triângulo Mineiro, com uma média que já é a maior dos últimos 5 anos. O agrônomo explica que as chuvas mais regulares são efeitos do El Niño. A região é favorecida com maior volume de chuvas a partir de novembro, o que é essencial para o desenvolvimento da lavoura. Este ano, como o Ninho está se manifestando muito forte, seguramente as chuvas vão ser maiores, né? Isso não vai evitar que tenhamos alguns veranicos no meio, principalmente em janeiro, mas, no geral, não vamos ter uma boa precipitação pluviométrica, que vai ser benéfica para as culturas. Na região, os produtores estão priorizando a semeadura da soja precoce, que deve ser plantada até meados de dezembro, para que se tenha condições de cultivar a segunda safra. Quem conseguiu plantar um pouco antes, em outubro ainda vai permitir que plante sorgo, milho na safrinha. Safrinha é a cultura plantada depois da época de verão, né? E provavelmente nós vamos ter pouca safrinha, eu imagino, porque plantou um pouco atrasado. A expectativa, segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB, entre 12 milhões e 12 milhões e 600 mil toneladas de grãos, o que representará um avanço mínimo de 2% e máximo de 6,5%, quando comparado com o ano safra anterior. Se o clima continuar favorável, o estado poderá colher uma safra recorde. O município de Uberaba é o 4º maior produtor de soja e o 1º de milho no estado. Érica Machado para o SBA. E assim como no Triângulo Mineiro, a maior parte do estado do Mato Grosso do Sul, como o sul do estado do Mato Grosso do Sul e o município de Maracaju, têm sido muito favorecidos pela questão climática. As chuvas são abundantes e atingem boa parte desta região e, com isso, favorece o desenvolvimento da soja. É o que nós vamos ver agora na reportagem de Miriam Valadares. Esta lavoura de soja fica na área da Fundação MS, em Maracaju, no Mato Grosso do Sul, e é constantemente observada pelos pesquisadores da instituição. Em boa parte das propriedades, os campos estão assim, em pleno desenvolvimento. É que por aqui, a chuva tem favorecido a cultura desde o plantio até a fase de floração e enchimento dos grãos. A situação das lavouras de uma forma geral aqui em Maracaju?
ela está boa, ainda com potencial produtivo, podemos dizer, normal, né? Com prejuízo em algumas áreas mais úmidas, mas como a umidade favorece as partes que normalmente são prejudicadas pela seca, né? Então essa compensa a perda que nós temos das áreas úmidas. Então um potencial muito bom ainda de produtividade na região até o momento. É o caso das lavouras do agricultor Artêmio Olegário Júnior, que destina 5.500 hectares ao cultivo da oleaginosa, com a expectativa de colher em torno de 60 sacas por hectare. Choveu bem no início, instalamos bem nossas lavouras, choveu logo após e se tivemos muito foi de 10 a 12 dias sem chuva, mas nós temos chuva quase toda semana. Toda semana está chovendo bem, estamos com a nossa lavoura muito bem nutrida, com índices pluviométricos excelentes até agora. Nesta fase da lavoura, os cuidados devem ser com os percevejos, que a cada ano se tornam mais difíceis de serem controlados. Primeiro é pela redução da eficiência de grande parte dos inseticidas que nós temos hoje no mercado, e a segunda parte é pelo hábito migratório desse percevejo. Então o ideal é a gente fazer um manejo com até 1,5 percevejo por metro de linha, para a gente conseguir ter um índice satisfatório de controle e reduzir a chance de ter risco de perda de produção. E por falar em pragas, as lagartas também merecem a atenção dos agricultores. Historicamente, essa época do ano é uma época em que ocorre um pico populacional de falsa medideira, então o maior cuidado deve ser voltado para essa lagarta na soja, e os controles devem ser realizados de forma assim que a praga atinge o nível de controle, ou seja, no máximo 20 lagartas por metro de linha é o momento adequado da gente fazer o controle, preferencialmente com as lagartas de tamanho pequeno, para a gente conseguir ter uma maior eficiência dos produtos e uma menor possibilidade de perda de produção em função desse ataque de lagartas. As doenças também não podem ficar de fora do monitoramento. A ferrugem, por exemplo, pode ocasionar perdas entre 30% e 40%. O grande problema das doenças que geralmente vem nessa época do ano também, e com esse alto índice de chuvas que nós estamos observando na região, é recomendado fazer o controle de ferrugem, de preferência preventivamente, à medida que as chuvas forem ocorrendo, realizar as aplicações de fungicida para evitar que a gente tenha surtos de ferrugem, aí sim a gente vai ter uma produção bem comprometida em função dessa doença. Olha, na região sul a situação não é diferente. Os casos da ferrugem da soja aqui no Brasil duplicaram no último mês. Os casos registrados de ferrugem asiática em lavouras de soja no Brasil mais do que dobraram no último mês, com os focos concentrados na região sul do país, onde as chuvas têm sido acima da média histórica em função do fenômeno El Niño. Os relatos de ferrugem desde o início de junho até o momento totalizaram 136 casos aqui no Brasil, sendo 63 no Paraná e 43 no estado gaúcho, segundo o consórcio anti-ferrugem. A ferrugem já causou grandes prejuízos ao setor produtivo nos momentos em que não foi combatida adequadamente aqui no país. Há um mês atrás, os registros no Brasil totalizavam 66 casos. Um ano atrás, na safra 2014-2015, eram 60 casos relatados. Influência direta, então, de muita chuva, principalmente caindo sobre a região sul, portanto, todo cuidado é pouco, viu, produtor? Por aqui, hora de cotação de mercado, dessa vez para soja lá no estado do Paraná. E o dólar sobe pelo mundo e cai aqui no Brasil. O dólar sobe em todo o mundo por conta, claro, da taxa de juros norte-americana. Foi alterado no dia de ontem, situação que era aguardada, era esperado que isso acontecesse. Isso traz um certo impacto também sobre o mercado agrícola internacional, em especial sobre os negócios lá nos Estados Unidos para soja, milho e trigo, que hoje vem operando com recuo. Recuos que foram mais fortes durante o dia, mas que agora
agora continua caindo, mas agora quedas um pouco menores. Daqui a pouco nós vamos conferir como é que está a soja, porque nós vamos conferir o dólar no Brasil. O dólar no Brasil vive um momento diferente. Ontem teve uma subida muito forte, muito mais por conta das questões internas, as situações políticas e também econômicas, confirmação também de um fator que já se sabia que aconteceria em dezembro. Uma das outras duas importantes empresas de análise de risco do mundo rebaixaria a nota do Brasil em dezembro. Foi confirmado no dia de ontem, a Fitch, ela acabou fazendo isso também, depois que a Standard & Poor's já havia feito no mês de setembro. Agora a expectativa é que até o dia 20 de janeiro a Moody's também faça a mesma coisa. Vamos mostrar agora como é que está o dólar. O dólar agora recua, mas recua bem menos. Você vê que o dólar hoje já chegou a 3,85, mas agora recua apenas para 3,90, queda de 0,53%. São os negócios com dólar aqui no Brasil em queda de 0,48%. Tem a atuação do Banco Central brasileiro para tentar segurar a moeda norte-americana que sobe no mundo. Um indicador importante é o dólar index. O dólar index, neste momento agora, nós vamos trazendo os dados ao vivo, o dólar index atinge o número de 98.987 pontos, alta de 1,14% para esse indicador que confronta o dólar com as 6 principais moedas do mundo. Vamos continuar falando sobre o assunto, o efeito dólar, mas agora sobre soja. O efeito do dólar mais alto, esse R$ 3,90 que você viu aí, é bom para quem vende soja. Agora, o que não é bom é os Estados Unidos, lá na Bolsa de Chicago, com a soja em queda, como você vai conferir comigo agora. Posição de janeiro vem com recuo para a soja negociada em Chicago, recuo de 0,69%, negócios a $8,56 mais 50 por bushel. Março vem com negócios a $8,56 mais 25 por bushel, né? O mercado vai mudando, agora com queda de 0,78%. Maio, $8,61 mais 75 por bushel, recuo de 0,83%, enquanto julho vem com negócios a $8,68 mais 50 por bushel. O mercado vai apresentando queda de 0,77% para julho, mas essa queda aqui, como você pode observar, já foi maior durante essa quinta-feira. A soja já apresentou recuos mais fortes no dia de hoje e com isso nós temos duas situações importantes. Soja recua em Chicago, mas agora vai recuando um pouco menos. E o dólar aqui no Brasil, apesar da queda neste momento, vai sendo negociado acima de R$ 3,90. Olha, se você perder alguma informação, alguma matéria dessa edição, olha, não tem problema. Assim que terminar o programa, você pode acessar o portal do sba1.com. Lá você acessa o blog do Agricultura BR e você assiste na íntegra toda a nossa programação. E agora você confere o que foi destaque nessa edição. Um dos destaques é a ProSoja do estado de Goiás, que está solicitando a utilização do benzoato nas lavouras. E viu também que os estoques de café verde dos Estados Unidos caíram pelo terceiro mês consecutivo. Produção de café no Brasil apresenta a produção, de acordo com a Conab, de 43.250.000 sacas. E a Conab também apresentou o relatório da safra 15/16 para a cana-de-açúcar, agora estimada em 658.700.000 toneladas. Informações que você acompanhou aqui no programa de hoje. Para você, uma ótima tarde. A gente volta na terceira edição com muito mais informação, porque este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.